Seja bem-vindo ao programa Falando com Catequistas. Neste programa, eu respondo as perguntas que você deixa em algumas das minhas redes sociais. E a pergunta de hoje é da Márcia Silva. E a Márcia diz o seguinte: às vezes tenho comigo que escuto baixinho o Espírito Santo falar em mim, mas tenho me perguntado por que eu penso e as coisas acontecem. Claro que na maioria, coisas boas. Preciso entender melhor o que o Senhor quer que eu faça. Pois bem, Márcia, é muito sutil esse dom de ouvir o Espírito Santo. Entenda que todo batizado é capaz de ouvir o Espírito Santo. Mas como é que isso se dá? Perceba o seguinte: de repente vem um pensamento do nada, quando você menos espera. O que nós temos que fazer? É nos manter antenados para que a gente perceba que é Deus querendo falar conosco. É Deus nos dando um recado. E se você é capaz de ouvir esse recado, você é capaz de executar, de ir lá, de fazer, de perceber ou não fazer, porque a orientação é não fazer algo. É muito delicado. E isso a gente precisa exercitar. É simples assim, exercitar a nossa escuta de Deus. Mantenha a sua antena ligada para que, ao você ouvir o Espírito Santo, você faça a sua parte e aguarde as coisas acontecerem. Se você é uma pessoa de fé, você vai acreditar, vai confiar no Kairos. O que é o Kairos? Kairos é o tempo de Deus. Então, quando a gente tem fé, a gente ouve, a gente faz a nossa parte, espera as coisas acontecerem. É como você mesmo falou. Do nada, você ouve e aí você não sabe se você percebe que as coisas acontecem, mas você não está sabendo o que o Senhor quer que você faça. Espere. Deixe de fazer às vezes. Ou faça algo que você ouviu que é para fazer. É simples assim. É apenas você estar antenada, estar ligada àquilo que você ouve. Porque muita gente ouve, mas não dá bola. Acha que é um pensamento apenas. Mas as pessoas de fé, elas entendem esse sussurro no ouvido como se fosse um forte chamado, algo que é muito alto, não é só um sussurro, é algo que é para fazer, é para ouvir, é para entender o que Deus está chamando. Tem uma passagem bíblica muito bonita, onde mostra Elias ouvindo o Senhor. Vamos perceber como é que isso se dá. Está no livro 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13. Eu vou ler aqui para responder melhor essa questão de como ouvir o que Deus quer de nós. Perceba o seguinte, no versículo 11 está escrito assim, olha: o Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um vento impetuoso e violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Olha a força desse vento. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Percebe que Elias só sentiu a presença de Deus num murmúrio, numa brisa suave que passava. Teve tremor de terra, teve fogo, teve vendaval, mas o Senhor não estava ali. O Senhor falou de um modo muito sutil. E Elias, então, o que ele fez? Porque foi pedido para ele ficar lá e só sair. Ele disse assim, o Senhor disse: sai, conserva-te em cima do monte na presença do Senhor, ele vai passar. Então Elias estava dentro da caverna, quando ele ouviu esse murmúrio, ele saiu.
Porque ele estava esperando o Senhor disse que era para ele ficar esperando. Então, aqui no livro de Reis, mostra exatamente como Elias ouviu Deus de um modo tão sutil, de um modo tão suave. Vamos agora para o Evangelho de João. É uma outra passagem bíblica que está no capítulo 16, versículos 13 e versículo 15. Versículos 13 e 15, que eu vou ler aqui agora para contextualizar ainda mais, melhorando essa questão de como a gente ouve o Espírito Santo, como a gente ouve Deus falar conosco e o que nós precisamos fazer, que é a pergunta da Maria da Silva. Está escrito assim no Evangelho de João: quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que o escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Aqui é Jesus falando para os discípulos que eles vão receber o Espírito e esse Espírito vai falar com eles, vai mostrar para eles, vai trazer para eles aquilo que o próprio Cristo quer dizer. Vai lembrá-los, vai suscitar na memória deles, na lembrança deles, traduzindo aquilo que o Senhor quer lhes dizer. Então, todos nós, como eu disse no começo, que somos batizados, recebemos o Espírito Santo, nós precisamos dar ouvido, dar atenção, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, a nossa vontade para ouvir o que o Espírito Santo vai nos dizer. Porque Jesus prometeu isso. Ele nos enviou o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que estava com ele. Então, é o próprio Deus falando conosco. Tem mais uma outra passagem agora, que é nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Está escrito o seguinte: aqui agora já é a vivência da comunidade. Então, perceba, eu li no Antigo Testamento, o livro de Reis, quando Deus fala com Elias, como ele fala. Aí eu trago o próprio Jesus falando. E agora aqui, o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus? Vamos lá. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles encontravam. Percebe a diferença? Quando Deus falou com Elias, ele falou num murmúrio, numa brisa suave, de um modo muito sutil. Elias tinha que estar muito atento. Aqui na casa, chamou a atenção. Eles estavam reunidos no cenáculo, os discípulos, juntamente com Maria, e vem um barulho muito forte dentro de casa. E aí o que acontece? Apareceram, então, umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui mostra a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Como é que ele age? Ele vem como línguas de fogo. A língua é para nos fazer comunicar, nos ajuda a falar, a verbalizar, a fazer com que a mensagem que chega até nós, a gente consiga passar para o outro. Então, vem em formato de línguas, de fogo. Por quê? Porque o fogo nos impulsiona, o fogo não nos deixa ficar parados. Então, a importância de nós entendermos como é que o Espírito Santo fala conosco. E ele fala mesmo. Ele vai falar num sinal que ele vai te dar, num sussurro no ouvido, que você pensa que é um pensamento, vai rezar, encontra-se com Deus, confirme aquilo que o Espírito Santo falou para você. Quanto mais nós exercitarmos este escutar Deus, escutar o Espírito Santo falar em nós, mais nós vamos estar unidos a Ele e fazendo aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos orienta. E não tem como ficar parado, por quê? Porque o fogo do Espírito Santo arde dentro de nós e nos move, nos mobiliza, nos leva a ter uma ação. Espero que eu tenha te ajudado, que tenha respondido a sua questão.
Deus abençoe e a gente se vê no próximo programa. Até!